Olá, meninas! Cá estamos nós novamente e agora com uma novidade aqui no nosso Patchwork Faça Fácil. Você já deve ter visto em algumas revistas, em alguns trabalhos, este bloco. E quando a gente olha esse bloco, às vezes eu entendo, porque eu também tive essa visão, que seria um grau de dificuldade muito grande formar um bloco desse. E na realidade, é um bloco muito simples de ser montado. Para eu montar esse bloco, que agora ele ficou com 25 por 25, eu preciso 3 tecidos, olha lá. Tecido A, tecido B e tecido C. Não importa a ordem. A única ordem que eu posso definir no meu bloco, qual é a tira que eu quero que eu fique em evidência. Aquela que vai aparecer mais, sempre as das pontas. Então, a tira que vai aparecer mais nesse meu trabalho vai ser essa amarela que tá aqui ou essa vermelha. Se eu quisesse que essa aparecesse, aqui eu fiz com os tecidinhos de Natal já. Eu colocaria ela nas extremidades da minha faixa. Para fazer esse bloco aqui, um bloco, eu preciso de um comprimento de tira de 1,10 e 5 centímetros cada tira. Então eu peguei tira A, B e C e fiz um conjunto de tiras, que é uma faixa. Tá bom. Essa faixa, depois dela pronta, ela ficou com 12 centímetros de largura. Ora, se ela ficou com 12 centímetros de largura, para me parecer um bloco simétrico, eu tenho que cortar ela o dobro mais 1 centímetro. Então, 12 mais 12, 24, mais 1, 25. Então eu vou cortar. Agora, a minha faixa, que já está pronta, 25 de comprimento. 25 e 25. Agora, depois que eu fatiei essa minha faixa a 25 centímetros, eu preciso tomar cuidado, porque eu vou cortar esse meu retângulo na diagonal. Esse retângulo. Então eu vou posicionar os meus 4 retângulos na mesma posição. Não pode fazer isso nem isso. Mesma posição. E agora, na hora que eu for cortar na minha placa, também eu tenho que cortar na mesma posição. Por exemplo, se eu cortar esse nessa posição, eu também tenho que cortar esse nessa posição. Se eu cortar esse nessa posição, eu também tenho que cortar esse nessa posição. Não é de qualquer maneira. Se eu cortar um nessa posição e outro na outra posição, eu não vou conseguir fazer esse bloco. Eu vou conseguir se eu cortar outras tiras, mas com esses 4 eu não vou conseguir. Então vamos lá. Como eu já tenho 2 cortados aqui, para mostrar para vocês, eu preciso cortar 2 exatamente nesse sentido. Então, ó, vou colocar nesse sentido do corte e vou cortar na diagonal. Exatamente isso.
Olha lá. Então eu tenho 4 partes para fazer o meu bloco. O meu bloco é composto de 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. E me sobra de outro lado mais outras partes que eu vou fazer um bloco diferente. Então, na realidade, com essa medida que eu dei para vocês, de 1,10 m de tira, eu faço 2 blocos, sendo que eles não são iguais. Um bloco vai estar em evidência o tecido amarelo e esse vai estar em evidência o tecido vermelho. Vamos ver como é que fica? Olha lá. E agora que vem a construção do bloco, essa é uma técnica que eu já ensinei em algumas aulas, que chama costura em cadeia. Existem muitas técnicas no patchwork que eu tenho que costurar desse jeito. Chama-se costura em cadeia. Como que funciona a costura em cadeia? Eu pedi ali nos tecidos tiras de 5 centímetros, 1,10 e também um quadrado de 13 centímetros, ó, que é o centro. Quadrado, centro. Como que eu vou montar o meu bloco? Olha que legal, ó. Monto assim, monto assim, monto assim e monto assim. Meu bloco está montado. Ficou igual esse. Ok. Como eu costuro isso? Aí que vem a costura em cadeia, ó. Eu vou costurar esse desta ponta e chegar aqui, eu não vou costurar até o final. Eu vou deixar uma beiradinha ali sem costura, ó. Tipo assim, 3, 4 centímetros. Então, costurei, virei. Eu vou pôr até mais um alfinete aqui para fingir que nós estamos costurando aqui. Já está costurado. Costurei. Aí eu venho, lógico, esse aqui tá reto, agora eu posso costurar esse outro, ó, de ponta a ponta. Costuro. Vamos lá costurar. Costuro de ponta a ponta, de ponta a ponta. Costurou, ó. Costurei esse, mas deixei uma abertura. Esse eu costurei de ponta a ponta. Olha lá. Ele já me permite que eu costure de ponta a ponta. Olha lá. E assim, por isso que nós chamamos de costura em cadeia. Eu estou fazendo uma cadeia em volta do meu bloco central, que é o meu quadrado de 13 centímetros aqui no meio. Aí eu venho com esse aqui também, de ponta a ponta agora. Costurei de ponta a ponta. Aí que agora vem aquela dica maravilhosa que é a costura em cadeia, que eu não sei por onde eu comecei nem onde eu terminei. Aqui
Aqui ele não está costurado, que foi aquela primeira costura que eu não fiz até o final. Eu venho com a última parte, coloco de ponta a ponta. De novo. Costurei de ponta a ponta. Horas. Aqui está descosturado, lembram-se? Porque eu não costurei até o final. Justamente para poder sobrepor essa costura. Então agora eu posso sobrepor. Eu deixei aquela parte sem costurar e eu posso sobrepor. A hora que eu sobreponho, o meu bloco fica pronto. Então, começo costurando o meu bloco, deixando uma margem sem costurar lá no final, venho fazendo a cadeia em volta do meu quadrado e depois eu continuo aquela costura que foi interceptada lá no começo. Agora, ó, só para vocês terem uma ideia, lembra-se que eu falei que a gente tem outra versão? Nós temos outra versão. Com aquele outra parte do meu retângulo que ficou sem usar. Aqui ficou em evidência os amarelos. Agora, aqui ficou em evidência os meus vermelhos, ó. E, obviamente, se eu não quiser que esse meu centro seja vermelho, eu mudo a cor. Eu posso colocar uma dessas composições aqui. Mas vamos de novo aqui para vocês verem, ó. Esse e esse. Olha lá. Então, eu tenho duas versões de blocos aqui. Eu tenho esse bloco, aonde ficou em evidência o tecido que eu desejei que ficasse, que é na extremidade da faixa, e esse que é o outro lado. Então, nesse trabalho, como na maioria do nosso patchwork Faça Fácil, é aproveitamento total da faixa que você se dispôs a fazer para fazer o seu trabalho. Então, assim, não tem desperdício de tecido. Esse aqui sobraram de outra faixa que eu posso compor um outro bloco, tanto esse quanto esse. Eu posso compor, ó. Então, me deu mais um bloco, me deu mais um bloco. Mas para essa construção aqui nossa, que vão dar 2 blocos, eu preciso de 1,10 m de tira com 3 tiras. Então me deu 2 blocos. E vamos relembrar, costura em cadeia. Costuro o primeiro, mas eu vou costurar só até aqui. Essa beiradinha não vou costurar. Costurei esse primeiro. Aqui ficou retinho. Costuro esse. Aqui ficou retinho. Costuro esse. Oba! Aqui não está retinho. Está. Eu não costurei até o final. Levanto, costuro esse. Aí eu volto e costuro esse sobrepondo. Então, eu fico com 2 blocos lindos. E lembre-se que também, quando eu for fazer uma composição num caminho de mesa, algo parecido, ele me dá um outro desenho geométrico aqui no meio, dependendo se eu usar o mesmo bloco aqui, ele vai me dar um outro desenho geométrico no meio, que eu tenho aqui no desenho para mostrar para vocês, ó. Esses blocos são todos iguais, como se fossem 4 desse. Então, ele me dá um outro desenho aqui no meio, quando eu uno os blocos. Então, esse é o bloco, eu chamo de twist turn, porque tanto faz ele girar para lá, ou como girar para cá. Por isso que a gente chama de turn. E é o bloco twist que a gente consegue
jogar de várias formas para ele dar um resultado final totalmente diferente. Porque quando a gente se propôs a fazer aquela primeira faixa, a gente não imaginaria que eu poderia no final ter um trabalho como esse. E eu posso usar, agora eu fiz esse com tecido de Natal, eu posso fazer com tecidos escuros, com tecidos claros. O importante é que vocês aprenderam mais essa dica. Um bloco diferente e a costura em cadeia, tá bom? Muito obrigada, postem nos grupos. Até a próxima!